tema hoje aqui no quadro Encontros Psi com Antônio Elmo são os estados alterados da consciência. Elmo, o que significa isso, estados alterados da consciência? Inicialmente, para o nosso espectador se situar nessa problemática, seria necessário que a gente falasse um pouquinho antes sobre consciência, né? O que é a consciência? Quando a gente reúne uma série de sensações e a gente processa essas sensações, a gente tem um ganho que é chamado de consciência. A gente tem uma percepção do conjunto de sensações, então a gente tem uma compreensão do que se passa. É como se fosse uma charada. A gente vai reunindo uma série de aspectos e esses aspectos reunidos nos dão uma nitidez do que se passa, por exemplo. Então, a consciência é um conjunto de informações processadas pelo cérebro que faz com que a gente consiga relacionar-se conosco mesmo, com o outro e com o mundo, tal como ele se apresenta a nós. Tanto que às vezes a gente fala, eu estou com dor na consciência, que eu não fiz tal coisa, que eu não tomei tal atitude, ou deixei de fazer algo e estou arrependido, estou com a consciência pesada. É ela que deixa a gente com essa sensação de participar de uma sociedade, de um todo, né? Agora, Karine, igual a gente fala isso, esse jargão popular, estou com a consciência pesada, estou com dor na consciência, não é exatamente dessa consciência que falava anteriormente. Essa fala mais popular, ela diz respeito a uma avaliação moral, uma avaliação subjetiva e que engloba valores morais. Eu estou arrependido de ter feito isso, eu estou chateado de ter feito aquilo. Agora, ela só pode estar chateada, arrependida, porque ela teve consciência, né? E essa consciência, ela não é apenas cerebral. Ela é também visceral. A nossa consciência engloba o nosso corpo inteiro. Os americanos têm uma palavra que não tem tradução em português, se chama awareness. To be aware, estar cheio, carregado de uma súbita compreensão, um entendimento agudo, aguçado. Então, na verdade, quando a gente fala, eu estou cônscio, eu estou com consciência disso, eu estou falando não apenas do meu cérebro, mas do meu corpo inteiro. Todo o meu ser compreende aquilo que está ali, está aware, está presente àquilo que se me apresenta. E o que são, então, esses estados alterados da consciência? O que leva a gente a passar por uma situação desta? Primeiramente, é preciso que a gente perceba que os estados da consciência, eles não são uma linha reta, eles não têm um padrão uno e fixo. Por exemplo, quando estamos acordando, a gente tem uma consciência obnubilada, ou seja, uma consciência não muito nítida, não muito clara. Da mesma maneira, quando a gente está adormecendo, essa consciência também ela vai se esvaindo, vai como que ficando mais tênue, mais fraca. Então, só esses exemplos para ilustrar que nós não temos uma consciência de uma forma fixa, rígida, desde que a gente acorda até a hora que a gente dorme. E, por exemplo, no sono, a nossa consciência, ela não está presente integralmente, né? Nós temos apenas sinais sinestésicos, mas só para que o espectador saiba que não existe um padrão rígido de consciência. Agora, podemos ter estados alterados da consciência muito maiores do que esse que citei, do sono e da vigília. Quando a gente, por exemplo, faz uma respiração ofegante, por exemplo, se eu começar a respirar como um cachorrinho, tipo assim, essa hiperventilação poderá alterar o meu estado da consciência. É possível também que alguma alimentação diferenciada, um exercício físico vigoroso, uma série de fatores da vida humana modulam, alteram esse estado da consciência, mas ainda assim dentro de um padrão considerado absolutamente de normalidade. Agora, sua pergunta fala de um estado alterado que pode ser mais intenso, mais profundo. E aí, por exemplo, o grande vilão desses estados alterados são as drogas. Quando a gente, então, ingere alguma droga, seja álcool, cannabis, maconha, cocaína, heroína, a gente tem uma alteração aguda, súbita e intensa dos nossos estados da consciência. Isso faz com que
a gente tem uma série de perdas. Perdas de memória, perda de percepção da onde a gente está, de quem a gente é, perda de tempo, perda de espaço. Então, essas alterações são tão intensas que podem levar um sujeito a pular da ponte, por exemplo, que nós estamos vendo atrás aqui, por um estado alterado da própria consciência, por não ter consciência do que está fazendo. Quem busca as drogas, então, está buscando justamente essa alteração, sair do seu estado normal e sair do seu estado cônscio mesmo, como você falou? A vida humana, ela é carregada de alegrias e também tristezas. A gente precisa ter força para poder curtir a alegria da vida e também energia para enfrentar as dificuldades e vencê-las. Algumas pessoas têm medo de enfrentar a vida, algumas pessoas têm dificuldades e a droga é uma espécie de fuga, é uma espécie de escape. Eu ficando sem a minha consciência, eu deixo de enxergar os meus problemas, deixo de lutar contra eles e aí eu imagino que resolvi o problema. Na verdade, eu criei um outro muito maior. Então, de fato, muitas vezes o uso das drogas é exatamente para que a gente não enxergue aquilo que está à frente aos nossos olhos. E a gente foge, a gente escapa para uma obnubilação da consciência, que quer dizer uma alteração, uma busca de esquecer aquilo que se me apresenta. Agora é um processo reversível também, né? Isso. Esse processo de alteração da consciência, ele é reversível na medida que o uso ele é pequeno e é de curto espaço de tempo. Quando a pessoa é um usuário quanto mais, quando a pessoa usa a droga por um largo período de tempo, isso gera perdas com morte de neurônios, com danos cerebrais, e aí já não existe mais a possibilidade de reversão. Então, a pessoa vai ter danos, vai ter perda de memória e perda da própria consciência de quem ela é, aonde ela está. Agora, só um aspecto que eu queria enfatizar, antes de terminar o nosso programa, para algumas religiões que utilizam-se de instrumentos que são alucinógenos para seus rituais, como, por exemplo, o Santo Daime, que usa ayahuasca, eles não acreditam que haja um estado alterado da consciência. Eles acreditam que haja um estado ampliado da consciência. E várias tribos indígenas, nos Estados Unidos, em toda a América, né? E outras culturas mais antigas também se valiam de poções, de drogas, particularmente vegetais, com o fito de ampliar a consciência e ter um contato maior com Deus. Do ponto de vista da ciência, isto é uma alteração no sentido de deterioração. Mas para essas pessoas, isto é uma ampliação, uma melhoria da consciência. Esta é uma questão de âmbito moral, de âmbito pessoal e subjetivo, que não me cabe aqui, neste momento, julgar nem avaliar. Ok, Elmo, obrigada mais uma vez pela sua participação. E vamos deixar o e-mail e o telefone para o pessoal de casa interagir com a gente, começar a sugerir temas também para o programa, para o quadro, aliás, né? Será um prazer se você puder me ligar ou mandar um e-mail. O telefone do meu consultório é 3225-6683 e o meu e-mail é antonio.elmo@globo.com. Na nossa atividade profissional, nós atendemos adultos, adolescentes e casais. Muito obrigado. É uma pena, mas o nosso passeio pela Mega Artesanal termina aqui. Eu espero que a gente tenha conseguido mostrar para você um pouco do que é essa grandiosa e fantástica indústria do artesanato. Não se esqueça de fazer sempre diferente, dando artesanato de presente. E na Selga você encontra tudo que a gente mostrou aqui. Passa lá para conferir essas novidades. Até o próximo programa e até o ano que vem aqui na Mega, hein? Tchau!